mudando para a faixa, mas não teve uma redistribuição de renda do capital para o salário. O setor brasileiro que mais bombou e que mais lucrou foram os bancos. E eu quero ver o Serra, a Dilma ou mesmo a Marina dizer que vão mexer com os bancos. Acho muito difícil. E se eles não conseguem coragem para mexer nos bancos, aí você tem outros problemas. Porque mexer com o banco não pode, mexer com o PMDB não pode, mexer com aquela confusão partidária lá, mensalão, não sei o quê, também não pode. Fazer reforma tributária não pode, fazer reforma política não pode. Porque uma coisa que o Fernando Henrique Cardoso e o Luiz Inácio Lula da Silva têm em comum é que eles não entram em bola dividida. Aquela coisa, a gente estava conversando ali ainda há pouco, o Lula, ele é bom de fazer consenso, mas quando ele vê que vai dar polêmica, vai ficar de um lado para cá e ele que vai ter arbitrar, ele, pula fora. E o Fernando Henrique também. Era uma característica dos dois que nem o Serra nem a Dilma tem. E isso é uma faca de dois gumes, porque se você fala em governabilidade, você tem que governar com maioria no Congresso. E o Fernando Henrique e o Lula, eles fizeram os seus acordos, os seus mensalões, suas compras de voto, e foram levando. Agora, a Dilma e o Serra, por personalidade, pelo histórico, por tudo que a gente sabe deles, eles primeiro são mais turrões. E esse equilíbrio a gente vai ter que acompanhar muito firmemente no próximo governo. Até onde eles podem tentar melhorar a prática política, fazer as reformas que têm que ser feitas e até que ponto eles podem passar desse limite e perder apoio, o que para governante nenhum vai dar certo. Uma das coisas que eu, como mulher, eu também queria falar aqui da questão feminina, da questão das minorias. Eu acho que o discurso da Dilma, do Serra e da Marina está muito pobre também nessas questões polêmicas. Eles estão fugindo de assumir posições por uma questão eleitoral, eles estão deixando de ter a responsabilidade de líderes de assumir posições que podem ser polêmicas, mas que têm que ser assumidas. Nenhum deles está assumindo, nem mesmo a Marina. No mais, eu queria agradecer muito. Eu acho que 5 perguntas é pouco. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, eu acho que o debate é sempre mais gostoso do que uma pessoa aqui, tarará, 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 ainda mais mulher que fala muito. E eu estou aberta a perguntas e ao debate, e eu agradeço muito essa expressiva presença aqui nessa noite. Obrigada. Voltamos a informar que as perguntas podem ser feitas à nossa convidada através do formulário. Vocês podem entregar às nossas assistentes que estão recolhendo as perguntas. Nesse momento, faremos uma homenagem à jornalista Juril Carnanciale. Passamos então a palavra para a professora mestre Maura de Oliveira Martins, coordenadora do curso de jornalismo da Unibrasil. Boa noite. O projeto Unibrasil Futuro aproveita a oportunidade para prestar homenagem a uma grande mulher paranaense. Sua história confunde-se com a história da imprensa escrita de Curitiba e do século XX. Juril Carnanciale é jornalista há mais de 50 anos. É filha de Oscar de Plácido e Silva, o primeiro aluno do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, fundador do jornal Gazeta do Povo e da Escola Técnica de Comércio de Plácido e Silva, editor e escritor. Dona Juril, como é respeitosamente conhecida no meio social, trabalha no jornal Gazeta do Povo há muitos e muitos anos. Sua coluna circula aos domingos e registra eventos e personalidades de destaque no Paraná. Desde o início de sua carreira, sempre procurou destacar o aspecto humanitário dos eventos dos quais participa, lutando para angariar recursos para obras e serviços assistenciais. A jornalista era muito jovem quando começou a participar do trabalho de fundação do Educandário Curitiba, fundado pelas senhoras Aura Virmão de Lima, Ivete Glaser, Mercedes Seiler Rocha e Marita França.
O educandário cumpriu seu papel no auxílio a um incontável número de jovens curitibanos. Muitos formados, pais e avós, alguns com grande reconhecimento social. Dona Juri destaca-se também como educadora. Fundou a Faculdade de Ciências Econômicas de Plácido de Silva. E todos conhecemos sua dedicação ao educandário Curitiba. Girosa, sua coluna na Gazeta sempre está aberta às causas humanitárias, assistenciais e paranistas. Receba a nossa admiração e o nosso carinho, Dona Juri. Abriremos agora para as perguntas. Gustavo Knorst. Como você vê a influência da globalização no mundo? Olha, é engraçado porque quando você fala em globalização, globalização é um conceito de acolher, né? De incluir. E, na verdade, o que acontece não é bem isso. Quando você fala em globalização, logo no início, a globalização era comandada, ela tinha um eixo, que era um eixo que vinha de Washington e se espalhava pelo mundo. E era mais um fator de desigualdade. Porque quando você trata de maneira igual os desiguais, o que acontece? Você potencializa as vantagens dos poderosos e as desvantagens dos menos favorecidos. Então, a globalização, ela começou muito forte e depois ela teve um processo, você vê que hoje quase ninguém mais fala em globalização. Você não vê mais... Teve uma época que o presidente americano não abria a boca sem falar em globalização, os presidentes da Europa não falavam em outra coisa senão globalização, e os brasileiros também. Hoje em dia é uma palavrinha que sumiu. Por que sumiu? Porque estava sendo mais uma forma de desigualdade no mundo. E hoje, com os BRICS, você tem um novo equilíbrio. Você não fala mais em globalização como uma imposição da potência para o resto. Até porque a potência, depois da crise do ano passado, ela é uma incógnita. Como é que você pode falar em globalização se o mundo hoje ele está calcado em dois pés, Estados Unidos e China? E os dois são grandes incógnitas. Por quê? Porque a economia dos Estados Unidos, ela demonstrou esgotamento, ela conseguiu superar no primeiro momento a crise financeira, mas ninguém sabe qual é o reflexo dessa crise, desse esgotamento nos próximos, a gente tem que pensar em longo prazo, nos próximos 20 anos, por exemplo, e a China é incógnita, porque a China é um regime estapafúrdio, é um regime que junta ditadura política com abertura econômica. É um regime que não aceita as regras internacionais quando não interessa e aceita quando interessa. Então, é um país que consegue impor ao mundo ela copia os produtos dos outros, compete com o produto dos outros e não paga, não gasta com seus funcionários, com as suas empresas, com a sua produção, o que os outros gastam. Então, é um desequilíbrio do preço, do custo da produção da China com os outros custos, inclusive com o Brasil. Ou seja, a China está crescendo e avançando nos mercados, por exemplo, do Brasil, os mercados tradicionais do Brasil e, inclusive, o maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos. Se vocês compararem o que o Brasil deixou de exportar para os Estados Unidos ou reduziu drasticamente de exportação para os Estados Unidos, foi exatamente onde a China entrou. Uma coisa que encaixa. O Brasil perdeu e a China entrou. Então, a China é o nosso parceiro político estratégico no BRIC, mas a China, ao mesmo tempo, é um competidor
comercial muito forte e muito danoso para o Brasil. Então, acho que falar em globalização num mundo em que está em cima de dois pilares que são uma incógnita, enfim, é no mínimo arriscado. Certo. Pergunta do Elian. Os meios de comunicação, na sua opinião, podem influenciar positivamente ou negativamente na eleição? Mas em quais aspectos? Olha, os meios de comunicação, quando você fala em meio de comunicação, o que você tinha antes? Você tinha jornal, telejornal da Globo e um rádiozinho ou outro. Isso foi aumentando, todas as televisões passaram a ter um jornalismo forte, agora você tem até uma novidade que é a Rede TV entrando fortemente no jornalismo, você tem programas 24 horas de jornalismo nas rádios, e você tem a internet, que é um fator novo de debate, de discussão. Claro, evidentemente, que a imprensa, a mídia como um todo, ela tem uma enorme influência na eleição. Por quê? Porque qual é a função da mídia? É fazer uma mediação entre o eleitor e os candidatos. Como é que os candidatos conversam com o eleitor e como é que o eleitor conversa com o candidato? Não é só no palanque que reúne ali, sei lá, 5.000 pessoas na esquina. O grande debate nacional, ele se faz pelos meios de comunicação. Então, é uma influência enorme e é uma vigilância enorme e é uma atenção enorme, porque eles estão sempre reclamando que a imprensa favorece um, favorece o outro, todo mundo chora de barriga cheia. Mas, na verdade, sem a imprensa, olha só, eu sempre digo que a imprensa é mais ou menos como casamento e democracia, cheio de defeito, mas ninguém inventou nada melhor, né? Porque você não tem um movimento político relevante no Brasil que não tenha tido uma participação decisiva da imprensa. Direta já, primeira eleição direta, primeira eleição do Tancredo, primeira eleição direta constituinte, o impeachment do Collor, sem uma crise institucional, as CPIs, essa aliança da imprensa com o Ministério Público e a Polícia Federal para melhorar o trato com a coisa pública, o trato dos recursos públicos, que são recursos de todos nós, meu, seu, nosso, e principalmente de quem mais necessita. Então, a imprensa é fundamental. Muito bem. De acordo com a sua experiência por conhecer a política e o contexto político no Brasil, se a Dilma ganhar, você acredita que dará seguimento ao trabalho do Lula? Olha, eu acho que ganhe quem ganhar, seja Dilma, seja Serra, seja Marina, vai ter que dar seguimento. Assim como o Lula criou um bordão da herança maldita, herança maldita, herança maldita, herança maldita, mas ele devia todo dia botar uma velhinha aos céus de ter dado o governo depois de 8 anos de Fernando Henrique, que estabilizou a economia, que criou os programas sociais básicos. Enfim, o próximo presidente, ele não vai dar guinada nenhuma, nem fazer ruptura nenhuma, pelo contrário. Se for a Dilma, ela fatalmente irá dar continuidade e aprofundar o governo Lula, se for o Serra, fatalmente irá aprofundar. Eles têm ideias muito próprias, eles têm personalidades próprias, mas eu acho que não vai ter ruptura, eu acho que vai, ao contrário, eles vão aprofundar muito o que foi feito de bom e vão tentar corrigir alguns erros que foram cometidos, sim. Inclusive, se for a Dilma, ela vai tentar corrigir alguns erros que não foram poucos das duas gestões. Do Fernando Júnior. Com a caminhada política de nosso país, existe ou existirá alguma possibilidade de acontecer a então sonhada reforma política, na sua opinião? Olha, gente, eu vou fazer um momento para vocês. Eu não vou dizer isso, por quê? Porque entre eleição e sai eleição, e eu vou lá com minha melhor esperança, minha melhor boa-fé, dizendo agora vai a reforma política, porque o Serra sempre defendeu, a Dilma sempre defendeu, a Marina sempre defendeu, mas eu não vou fazer isso com vocês.
Eu agora estou esperando para ver, porque a gente só fala, reforma política é aquela que todo mundo é a favor.